conexão. Boa noite, amados. Estamos voltando aqui, mas já está tudo já se conectando novamente. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor, declarando essa presença maravilhosa do nosso Deus. Amém? Há poder no nome do Senhor Jesus. E eu creio que esse poder está sendo liberado sobre você. Assim como nós dissemos na sexta-feira, a glória do Senhor está aí na sua casa. Eu quero declarar também esse poder. O poder da restauração, o poder da cura, em nome de Jesus. Que enquanto você está cantando, liberando esse poder, seus familiares que estão lá no hospital já estão sendo curados, já estão sendo totalmente restaurados em sua saúde física. Eu creio nesse poder, porque quando nós clamamos por esse nome, algo acontece, em nome de Jesus. Você crê assim? Eu creio. Então nessa noite nós devemos declarar o poder da cruz sendo liberado sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os enfermos, porque nós sabemos que nesse nome há poder. Declara. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Profetiza e declara: há poder no nome de Jesus. Há poder, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar,
hoje você pode dizer: é esse Deus de milagres. É esse Deus de milagres que está operando. Eu estou aqui pela fé. Eu não sei como você está aí na sua casa hoje. Eu não sei qual é a luta que você está passando hoje. Mas eu declaro que sobre a sua vida, aí pertinho de você, por mais que você não veja, o Deus de milagres está aí. E Ele está operando uma grande obra na sua vida. Ele está operando uma grande obra na sua casa. Ele está cuidando dos seus. Então você não precisa se preocupar. Aleluia. Por isso que nós adoramos. Diga: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, isso é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. É esse Deus. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Ele está te restaurando hoje. Tu és a resposta, Jesus. Ele enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres. Aleluia. Luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é o nosso Deus. E Ele é um Deus grande. Ele é um Deus poderoso. Às vezes nós temos uma imagem de Deus que Ele é um Deus de longe, mas Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus de perto. E Ele está aqui, vendo o clamor dos filhos. Ele está aí, vendo o seu clamor. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença para declarar que o Senhor é grande. E que independente do que aconteça, a nossa fé sempre estará em Ti. Porque o Senhor é grande. Obrigada. Porque o Senhor cuida dos seus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Diga para Ele nessa noite. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver.
o começo e o fim, o começo e o fim. Três se tornam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, e cantarei, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, todo nome, sobre todo nome é o céu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, sobre todo nome está o Senhor. Sobre todo nome é o céu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Nós queremos declarar nessa noite, Senhor, quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Obrigada, Jesus. Nós sabemos que o Senhor tem algo divino para nós que segue. Nossos corações estejam preparados para a palavra nessa noite. Em nome de Jesus, abençoe a vida do nosso pastor. E que nessa noite nós possamos ser surpreendidos pela tua glória, pela tua majestade. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Muito boa noite. Muito boa noite a cada um de vocês que estão neste momento conectados com a Igreja da Fé Cristã via Facebook. Este é o nosso culto online, ao vivo. E que bom ter você aqui. Que a graça bendita do Senhor possa te alcançar aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Gostaria de agradecer muito a toda a nossa equipe pelo esmero do dia de hoje. Ontem o maestro se empenhou e durante todo o dia ele correu atrás para que melhorássemos as condições técnicas para a transmissão do nosso culto ao vivo, mas infelizmente nós temos algumas questões que precisam ser equacionadas e por esta razão nós não estamos transmitindo 100%. Temos as nossas limitações, vamos procurar, de certa forma, resolvê-las durante esta semana, para poder oferecer a você, família, fé cristã, e a todos aqueles que se conectam conosco, para cultuarem, tanto na sexta-feira como no domingo, uma qualidade melhor. Então, eu gostaria aqui de agradecer ao esmero de todos vocês, a dedicação de todos vocês, que tanto ontem como hoje ficaram praticamente o dia todo envolvido em estudar os programas, em desenvolverem
as questões, eu acho que não sou eu. Pois é, rapaz. Jesus da glória. É que entrou um monitor aqui e é um outro culto. Tem gente sabotando, me sabotando nesse momento. Eu acho que eu sei quem é. Então, quero agradecer muito ao Mateus, ao Gustavo, a Gabi, o Fabrício, ao maestro e a nossa equipe. Paulinho, sentimos muito sua falta na sexta-feira. Foi cortar o cabelo, né? Por conta disso, não deu para vir. É brincadeira, é claro que não, né? Hoje a moda está sendo você filmar a esposa fazendo corte de cabelo, hein? Eu não me atrevo, não é? Pois é. O Fabrício cortou o cabelo, quem cortou foi a Elaine. Muito bom, é isso aí. Enfim, vocês estão bem? Leisiane França. Você viu lá o nosso queridíssimo em Paulo Afonso? É ele! Ô João França, um beijo no seu coração, viu? Tá modelando aí em Paulo Afonso, Tô vendo as fotos, viu? Tá fazendo academia. Se não tá na academia, é em casa, né? Tá saradaço, né? A Alessandra, o Giovanni, a Nayara, enfim, glória a Deus. Tudo bem, Cíntia? Aleluia. Queridos, eu estou aqui, vou interagir agora com alguns irmãos aqui. Deixa eu ver. O Rony, ali está fazendo aniversário hoje, né? A Simone também, a Maiara também, a irmã da Joyce, né? Maiara. Tem mais alguém? Me parece que tinha. A Joyce fez ontem, né? Fez ontem. Muito bem, deixa eu ver aqui. Alessandra Ortiz, Donizete Ortiz, família. O Benedito também, um beijo no coração. A Marta Crispim, nossa querida líder de célula lá no Toró. Um abraço ao seu esposo, família. A todos os nossos queridos irmãos e irmãs lá do bairro do Toró. A Rosimária, a gente chama de Rose, né? É até estranho a gente falar o nome todo, não é? Ontem eu vi suas fotos de casamento. Diz aí para o Pedro, viu? Lembranças lá da Simone. Toninho Eiras, Rosenilde, um beijo para o Toninho Eiras, para Rose e para Fê. João Vitor, né? É que para vocês é Kelly, para nós é Fernanda, mas é a mesma pessoa. A Denise Borges, oi Denise, Regis, o Pedro Braga também ligado. Pedro, eu acho que você está melhor agora do que no dia do casamento, viu? O tempo te fez bem, ou o casamento te fez bem, a Rose está cuidando bem de você. Mandar um beijo para a filhota também, né? Quem mais? Aqui a Rose Fleming, Cola Grande, o Douglas, família querida. A Érica Felipe Palácios, essa família que a gente ama. O Godoy, a Nair, nossa intercessora, glória a Deus, Nair. Ora bastante aí, viu, Nair? Por todos nós. O Joel Barsotti, a Hortência. Quem mais? A Leide Oliveira, um abração para o marido também. O Genésio também, ele anda modelando, né? Ele tira umas fotos aí, todo galã. O Paulo Donizete, a família que a gente ama demais. A Pedrina Conceição, minha querida Pedrina. A Neide, o Lucas, a Maria, o Michael. A meninota também, a filha, né? A Marina, que para nós é sempre uma menina, né? Mas hoje é uma mulher. Enfim, quem mais aqui? Isabel Cristina, lá do Mato Grosso, um abraço. Você não está bem hoje, né, Fabrício? Está bem? Eu vou falar para tua mãe lá no Mato Grosso. Não, ele está muito introspectivo.
né? Eu acho que não jantou, né? Quando não janta ele fica assim. Você conhece o filho que tem, né? Então tá bom. O João Brandão, a gente já mandou um abraço para ele, né? Ixi, pastor, só graça. Um beijo também para ela. A Jaque Ferreira, essa família linda que a gente ama também. A Simone Garcia, a Laine Andréia, Iracema, o Felipe, o João Vitor. Quem mais aqui? A Camila Santos. Deixa eu ver aqui. A Jana Leme, a filhota. Glória a Deus. Quem mais? É muita gente, né? Que bom. Eu gostaria que você compartilhasse o culto. Sempre quando você entrar para assistir ou para cultuar, compartilha, tá bem? E coloca lá um like pra gente, tá bom? Entra na nossa página e dá um like. E o Face é seguir também? Sim, daí a pessoa automaticamente começa a receber. Então é curtir, segundo a nossa YouTuber. Ô Missão Coreia, você tem que dar uma ajuda aí. Eu vou dizer para você, Missão Coreia, ó, só a graça de Deus, viu? Dá um corretivo nela, nós. É conversa de mãe para filha. A Grazi Campos, ontem o filho fez aniversário, né? Parabéns ao filhão que fez aniversário ontem, não é? Glória a Deus. Teve bolo só para a família, teve salgadinho só para a família. A gente cantou de longe, né? Parabéns para ele. Tá, joia? Enfim. Agora, o que tem de gente fazendo festa, fazendo churrascada, não é? Alugando pousada, não é? É só a graça de Deus. Eu acho que essa questão da quarentena vai muito de cada um. Cada um tem que ter consciência, não é? Pensar quanto que vale a sua vida, das pessoas que ela gosta, quer bem e ama, não é? A gente tem que tomar os nossos devidos cuidados. Deixa eu ver, a Natália Aparecida Gonçalves. Quem mais? O Ezequiel de Jamaica. Legal, um abraço, querido. Viu? Prepara aquele peixe depois da quarentena, que a gente vai. Quem mais? A Silvana Pinheiro, querida família. Muito legal. Que Deus abençoe demais vocês. A Afonsina, a gente ama tanto essa irmã, né? Um abraço. Afonsina, um beijo no coração. A Camila. Oi, Camila, tudo bem? A Mel Valentina Aleixo. Glória a Deus. Se não é você ligar o celular aí para assistir o culto, não, Mel. É só a graça, né? É brincadeira, brincadeira. Continue me amando. A Sandra Salles, a família, glória a Deus. A Dalva Coreno, um beijo a Dalva, a Bianca, a família, são pessoas assim muito queridas. A Tassimar Casimiro, a Michele Oliveira Calegari, o Daniel, as meninas, Amanda e Renata, a Cristiane Mader, o Márcio, muito bom. Adriele Vitória, glória a Deus, o Cássio, Adriana. Conhece esse pessoal? Conhece? Conhece, né? Tá joia. Quem mais aqui? A Claudete, o Toninho, muito legal, viu, gente? Muito bom vocês estarem aí, interagindo conosco. Eu não entendo porque a Nazaré colocou Bubu. No Face dela tá Bubu. Aí eu falei, eu não vou aceitar essa tal de Bubu. Eu não conheço a Bubu. Quem é? A Nazaré. Aí eu aceitei a Bubu. Bubu! Depois você me explica por que você é Bubu. Tá bom? A Janaína mandou um coração. Então a gente manda de volta um coração assim. Muito...
A Lucidalva, o Cristiano, os garotos não, né? Um casal, um menino, uma menina, o Henrique Salles, a Natália Teodoro, a Eduarda Galvão, a Carol, o Fábio, enfim, amados, um beijo no coração. Não dá para falar o nome de todo mundo, né? Deixa eu tomar um pouquinho d'água, estou com a garganta um pouco irritada. Vocês pensam que por conta da quarentena a gente não prega muito, né? Muito pelo contrário. É um período que a gente mais trabalha para poder cuidar das pessoas e do povo. E não basta só uma palavra de conforto, uma palavra amiga, um gesto. Nós precisamos ministrar a palavra. O sucesso, o segredo está em ministrar a palavra de Deus. Então nós precisamos, em tempo e fora de tempo, pregar a palavra e levar a revelação às pessoas. Foi o teu aniversário ontem, né? Vem cá, deixa eu mostrar. Não pode se aproximar, né? Sobe aqui. Eu já ia carregar no colo, sobe aqui. Sobe aqui, estiloso, né? É assim, no aniversário, todo ano ele corta o cabelo. Olha aí, ó. Ele fez aniversário, ó, tá do meu tamanho. Você tá um homenzinho, hein? Quantos anos você fez? 6 anos. Você também não tá bem, não jantou? Casado você não é, então não tem reclamação, meu filho. Aí, pode ir. Obrigado, parabéns, tá? Gente, os nossos cultos não são presenciais, e durante um bom tempo a gente acha que vai ficar assim, mas estamos orando para que Deus possa cuidar de todos nós, e em breve, em nome de Jesus, estarmos de volta, né? Ontem eu tive assim um momento tão especial com a Simone, com a família, o Marcão, a Flavinha, o Gabriel. Quanto carinho, né? É nessa hora que a gente diz assim, como é bom ser pastor. É um amor que a gente não merece. Também quero agradecer a Luciana, quero agradecer ao maridão e as crianças, né? Que carinho vocês todos derramam sobre as nossas vidas. É realmente maravilhoso. Então um abraço, um beijo para a Luciana, para o Isaac. Muito bem. Pastor, você está muito elegante hoje. Não é isso não. Enfim, vamos torcer para voltar logo, em nome de Jesus. É ou não é? Queridos, nós precisamos falar rapidamente sobre bênção no tempo de caos. Quando é que você vê a mão onipotente de Deus trabalhando a seu favor? É no caos. Quando tudo está bem, nós sabemos que se Deus nos preserva, é porque a sua graça é sobre a nossa vida, é porque Ele cuida de todos nós. Ele derrama o seu amor. Mas há momentos que somos desafiados a olhar para a palavra e crer na palavra, porque somente assim conseguimos vencer todo e qualquer tipo de levante, ataque, investida, problema, dificuldade, luta. E nós cremos pela fé que Deus é conosco e que Deus cuida do seu povo. Eu quero dizer que você é povo santo de Deus, que você é separado, que Deus, Ele tem um propósito neste tempo profético para a sua vida. Então não pense no pior, creia no melhor, em nome de Jesus. Pode um negócio desse? Entra, sai, entra. É a graça de Deus sobre a vida da gente. Enfim, pode sentar, fica à vontade, dá uma relaxada, né?
por favor. Se quiser colocar o culto também da Assembleia ali, pode. Ai. Amados, não é fácil ser pastor não, amados. Crente não é gente. Crente não é gente. Então, queridos, tira os olhos daquilo que o inimigo quer te mostrar. Tira os olhos daquilo que é crise, situação e circunstância e coloca os olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Só assim nós podemos vencer. A palavra diz que passaremos pelo fogo e não nos queimaremos. Passaremos pela água e não vamos nos afogar. A palavra nos promete que o Senhor vai nos guardar, livrar e proteger. Os atalaias da derrota, os arautos do fracasso, dizem, não é bem assim. Todos estamos sujeitos a perecer por conta da pandemia. Queridos, isso é verdade. E nós não tememos coisa alguma, sabe por quê? Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. É Ele quem cuida de nós. É Ele quem nos livra. É Ele quem nos protege. É Ele quem nos guarda. O apóstolo Paulo dizia que morrer para Ele, viver era Cristo e morrer era ganho, era lucro. Ele está dizendo que a morte para Ele era promoção. Só que nós aqui na terra não entendemos assim. A gente não quer morrer. A gente quer viver. Por isso que Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós cremos na eternidade, amados. Então preste atenção, nós não tememos coisa alguma. Nós não tememos nada, porque Ele vive, vamos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Queridos, nós temos que crer no poder de Deus. Sabe por quê? Ele é a nossa rocha inabalável. Ele é o monte que não treme. Ele é o nosso porto seguro. Então nada tememos. Ele é conosco. E sabemos que estaremos vivos enquanto Ele tiver um propósito para cada um de nós. Esse é o mistério da vida. E tem muitos que não entendem ou não querem entender. É que o assunto é muito complexo. Ninguém se prepara, para a morte. Mas a Bíblia nos prepara. Muitos dizem assim, só não tem jeito para a morte. Mas na Bíblia, até para a morte tem jeito. Nós cremos que nada termina aqui e nada acaba aqui. Nós cremos na eternidade. Nós vamos viver com Ele na eternidade. Em nome de Jesus. Então, nós temos uma responsabilidade de cuidar da igreja de Jesus na terra. E nós cuidamos da igreja em todo o tempo e em qualquer tempo. Por quê? Porque nós temos uma missão. E nós entendemos isso por revelação no nosso espírito. Não é por conta de um discurso, por conta de uma oratória, por conta de um convencimento humano, não. É porque o Espírito Santo testifica em nosso espírito de que somos dele. E nós fazemos, não é por obrigação, não é por lavagem cerebral, não é por imposição, não é por apelo. Amados, eu sei que tem pastores e pastoras, homens e mulheres de Deus, mas existem
homens santos, com uma vida consagrada, que não brincam com o Evangelho e que têm levado muito a sério a pregação da palavra. Então, nós não podemos fazer por torpe ganância, não podemos fazer por cobiça, não podemos fazer por negócio. Nós temos que fazer por amor, por reconhecimento, por gratidão, por fé, por temor, por fidelidade. Eu quero agradecer todos os nossos irmãos e irmãs, família Fé Cristã, que demonstraram assim tanta generosidade. Eu confesso aos irmãos que eu não titubeei em nenhum momento. Eu passei noites acordado, em claro, fazendo minha vigília, orando, jejuando, crendo que o Senhor cuidaria de nós, e pagamos integralmente o nosso aluguel, pagamos os nossos compromissos. E eu quero louvar a Deus e agradecer a você, família Fé Cristã, que entende o nosso compromisso com o reino e com a nossa cidade, com pessoas, gente, alma, vidas. E é por isso que nós estamos aqui. Nós temos este desafio de pregar este Evangelho. E muitos têm sido alcançados, muitos têm sido tocados, muitos têm sido abençoados, mesmo neste tempo de deserto, de estreito e de aperto. É agora que você vai ver as mãos de Deus estendidas. É agora que você vai ver como nunca o cuidado de Deus na tua vida. Então, enquanto muitos estão te cercando e dizendo que não tem mais jeito, que tudo está perdido, que é um caos, você vai olhar para a palavra e vai dizer: o meu Redentor vive e reina hoje e todo sempre. E eu creio na graça de Deus para a tua vida. Para você que é da família Fé Cristã, para você que cuida desta obra, e eu digo para você que é da família Fé Cristã, para que você não se escandalize. Por quê? Porque nós temos essa prática. Nós dizimamos, nós ofertamos, nós semeamos. O braço forte das igrejas evangélicas é muito forte no Brasil e tem feito muito mais do que certas instituições aí que até são bancadas pelo governo. A igreja não tem ajuda de governo. Temos irmãos que se movem atendendo este propósito santo e divino do céu. Então, meus amados, eu gostaria de deixar aqui a conta corrente da igreja: Banco Santander, agência 0074, conta corrente 1300515113. É só você procurar no Facebook da igreja, vai ter lá todas as informações, tá bom? Igreja da Fé Cristã, Bragança Paulista, tá certo? Deus abençoe muito vocês. Eu quero fazer uma oração pela vida financeira dos irmãos que estão assistindo. Pai, o Senhor conhece a necessidade, a carência e a precisão de cada irmão e de cada irmã que está assistindo neste momento, ou cultuando conosco neste momento, através da internet. Nós, como Igreja Família, nós temos cuidado de pessoas, nós temos estendido a nossa mão, nós temos abençoado aqueles que está no nosso alcance de abençoá-los. Obrigado por cada pessoa que o Senhor coloca como parceiros, como investidores, como patrocinadores, como colaboradores neste tempo do nosso lado. Eu quero aqui, Senhor, ministrar que o Senhor é aquele que cuida e livra o seu povo de toda malignidade. Pai, existe uma conspiração no nosso país para que o Brasil seja o país do caos. Embora muitos não admitam e o seu discurso seja totalmente antagônico a tudo isso que nós estamos vendo. Deus, nós não estamos aqui buscando uma plataforma política, nós não estamos falando nem de direita e nem de esquerda, nós estamos falando do poder do alto. E o que nós pedimos é que a tua graça possa amenizar
essa disputa acirrada, esta sede de sangue, esta fome de carne em nosso país, que pode culminar em problemas para aqueles menos favorecidos. Deus, pedimos que o Senhor cuide do necessitado, do pobre, daquele que está praticamente esquecido ou abandonado. Em nome de Jesus, olha para a classe trabalhadora. Em nome de Jesus, olha para os nossos empresários, para as fábricas, indústrias, firmas, comércios, escritórios. Olha para aqueles que trabalham por conta, Pai, que estão impedidos de trabalhar e de ganhar o seu pão de cada dia por força das circunstâncias. Em nome de Jesus, cuida, Senhor, do Brasil. Olha para as nossas fronteiras. Para, Senhor, esta pandemia. Nós acreditamos no trabalho sério dos médicos, pesquisadores, cientistas. Nós acreditamos, Pai. Mas por outro lado, a nossa fé está posta em Ti, porque somente o Senhor pode nos livrar da morte, porque a morte e a vida estão nas Tuas mãos, ó Deus. E nós cremos no milagre neste tempo. Olha para a Venezuela, que está para sofrer uma intervenção militar. Em nome de Jesus, Pai, olha para o mundo. Em nome de Jesus, Senhor, olha para aqueles que têm sofrido e enterrado seus mortos. Tem misericórdia desta realidade que estamos vivendo no mundo. Tudo está nas Tuas mãos, Senhor. Porque por mais poderoso que o homem se julgue, chega uma hora que ele se vê impotente diante de uma realidade humana e natural. É nesta hora que o ateu se desespera, porque ele não tem onde se agarrar, e ele não tem a quem recorrer. Senhor, aqui eu respeito aquele que não professa nenhuma fé, mas eu acredito que ele tem mais trabalho para construir uma defesa a favor da sua incredulidade, do que ter uma fé viva posta num Deus poderoso. Deus, não podemos vê-lo com os nossos olhos humanos, mas podemos contemplá-lo na beleza da Tua santidade com o nosso coração, com os olhos do nosso coração. Podemos sentir a Tua excelsa presença. Podemos, Senhor, desfrutar da Tua glória que transborda a nossa vida, e através do Teu Espírito Santo traz paz no nosso coração. Obrigado, Senhor. Cuida das pessoas. Cuida de cada um, Senhor. Tudo está em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Falei de paz, eu lembrei da mensagem que a Alessandra... O teu nome é Alessandra ou Alexandra? Alexandra. Quem que escolheu esse nome? Sua mãe, né? Pergunta qual o nome da mãe. Qual o nome da mamãe? Universi. Ela faz biquinho, parece francês. Universi. E você postou uma mensagem falando sobre isso essa semana, desta paz que excede todo conhecimento. E é uma realidade. Eu acho que nós temos que usar os canais que nós temos disponíveis para poder levar paz. Amados, eu decidi, eu não quero mais assistir canal aberto. Que tortura, que manipulação. Tem gente que fala: pastor, púlpito não é lugar para falar destas coisas. Pois é, o povo, pelo menos aqueles que querem controlar a massa, não querem que as escamas caiam dos olhos. O povo tem que continuar ignorante. Não, pelo amor de Deus. É só desgraça, desgraça, desgraça. Eu gostaria de assistir quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas dão lá uma pincelada, uma coisinha ou outra.
Mas é só morte, só morte, só morte, só morte, só morte, só morte. É só misericórdia. Tem aquele canal que a gente já não assiste mesmo, né? Agora tem um outro que inaugurou aí vai entrar para a 3ª semana. É cópia. É a mesma coisa. Estou me sentindo Siqueira Júnior, cara. Pelo amor de Deus, deixa eu entrar na palavra. Deixa eu sair da carne, eu vou entrar na palavra. Queridos, abra a Bíblia comigo, por favor, em Abacuque capítulo 3. Abacuque 3, por favor. Só a misericórdia. A gente está aqui orando, dizendo: Senhor, Maranata, Cristo vem. É ou não é? Aleluia. Glória a Deus. Vocês conhecem essa? Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Juntos. Assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Mais uma vez, segunda vez que já aprendeu isso. Assentado no trono ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Querido, eu estou parecendo Araci do Top Term. Ai, meu Deus. Castiga não, é brincadeira, Deus. Ai, compre a Top Term. Você vai comprar saúde. Estou fazendo jabá para Top Term aqui. Ai, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tecladinho pode subir um pouco. Aleluia.
Acharam Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Amém? Amém? Aleluia. Aleluia. Amados, como é importante, sabe, essa nuvem de graça, essa presença na nossa vida. Sabe, eu estou aqui, eu sinto, sabe, algo da parte de Deus para você esta noite, e que chegue aí na sua casa, no seu lar, na sua família. Preste atenção, tudo aquilo que o inimigo usou para impedir você de receber alguma coisa da parte de Deus nesta noite, cai por terra em nome de Jesus. Eu profetizo que a misericórdia de Deus é sobre você e alcança os seus. Eu creio nesta unção que está aqui e que vai chegar aí também. Ele está aqui. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir. Deus está em mim. Deus está em mim. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui. Jesus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está em mim. Jesus está em mim, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. O Espírito
Espírito está em mim, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia. Amados, Ele está aqui. Ele está aí. Oh, recaixa lá, manasere, alabaço. Oh, rejeque, calamanasa. Oh, re, rebalaço, recaixa, manase. Oh, renayasha. Aleluia. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós só para te adorar.
o surfista ele pega a sua prancha e procura as melhores ondas para poder surfar. Nós não podemos fabricar ondas. A onda do Espírito, ela vem com esta graça de Deus, e nós precisamos entender este manifestar, que é o tempo oportuno, o tempo da visitação, para que nós possamos surfar no Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou com tanta vontade de adorar. Tem uma aí na ponta agulha? Não, deixa quieto. Aleluia. Espírito. Aqui é a top 10. Aí vocês têm que ir aí. É o tom. Demorou muito. Vamos lá. Vamos pra cá. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Vem chegando. Só graça. Eu estou na minha reserva aqui de voz. Abaixa o tom, é? Deus, mas quando o culto acaba, abaixa o tom. Vai lá. Pai querido, nos abençoe na ministração desta palavra. Fala conosco nesta noite. Me esconda atrás da cruz. E que as pessoas tirem os olhos do mensageiro e coloquem os olhos na mensagem, Senhor. Eu gostaria que o Teu Espírito me ajudasse a comunicar a palavra desta noite, e me ajudasse na minha limitação humana, que eu possa, Senhor, estar na unção de profeta aqui, e de homem de Deus, para poder liberar uma palavra de esperança, vida e amor, a cada um que está na sua casa, cultuando através da internet, em nome de Jesus, amém? Nós lemos: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Nós vamos falar hoje sobre uma palavra que deve trazer despertamento ao nosso coração. Alguns, neste tempo de desesperança, de caos, de desgraça, alguns não gostam nem de falar esse nome, mas nós não temos como nomear aquilo que está acontecendo à nossa volta, senão naturalmente olharmos desta forma. Mas o bom é que tanto eu como você, nós podemos viver de forma diferente. Você é um profeta da parte de Deus, e o tema da nossa mensagem hoje é: profetize esperança no tempo de caos. Vou repetir: profetize esperança no tempo de caos. Olha, muitos que são filhos e filhas de Deus estão em concordância com aquilo que o inimigo das nossas almas quer que professemos. Você não pode declarar morte, 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 embora você esteja vendo um quadro de morte. Você não pode, por exemplo, abrir a boca e ficar declarando derrota, fracasso, desespero, sofrimento, lágrimas, caos. Embora nós estejamos nadando contra a maré, este é o papel do profeta. O profeta, ele vive além do seu tempo. O profeta, ele
ouve da parte de Deus aquilo que ele quer comunicar em um tempo específico. E muitas vezes solitário ele abre a boca para profetizar, para declarar, para pronunciar, para decretar. Mas não importa quem acredite naquilo que você fala ou não, na medida que você abre a boca e concorde com Deus, porque confissão nada mais é do que você concordar com Deus, você conhece a palavra e você recebe por fé aquela palavra e libera com a sua boca. Não estou dizendo que você deve se portar como um insano, porque alguns irmãos são meninos. Tem hora oportuna para você abrir a boca e falar. Tem horas que o profeta deve se calar. Mas, obedecendo a ordem de Deus, nós precisamos abrir a nossa boca e falar aquilo que Deus quer que falemos, e não aquilo que a maior parte das pessoas tem falado, movidas por outra inspiração. Então não importa a situação que você viva, você deve sempre ser um profeta para apregoar esperança em tempo de caos. Não espere o pior. Quando a Bíblia diz: 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aqui nós vemos que o salmista está falando por fé, mas na autoridade do Senhor. Você não pode falar apenas por fé, movido por presunção, alegria da alma, empolgação e entusiasmo. Você deve falar com autorização e permissão da parte de Deus como profeta. O profeta nunca fala por ele mesmo. O profeta de Deus, ele traz uma inspiração no seu espírito, e a sua boca vai concordar com o seu coração. Você deve entregar aquilo que o Espírito dá para você entregar. E nós, neste momento de tanta dor, sofrimento, lágrimas, nós temos uma palavra, e nós podemos orar por estas pessoas. Nós temos visto corações se aquietando, temos visto um conforto, um consolo que não é humano. Neste exato momento, para você ter uma ideia, nós temos uma irmã querida e uma família amada da nossa igreja que perdeu um membro da família. A Estela Marchola perdeu o papai. Recentemente a mamãe dela morreu. E eu pensei comigo, acho que o velho não vai aguentar. E de fato, não depois de muito tempo, ele também se vai. E eu sei que ele está nos braços do Senhor. Eu sei que ele foi salvo. Eu sei que nós nos veremos na eternidade. Então imagina só, em meio a uma situação de morte, o consolo e o conforto, a paz que excede todo entendimento, toma conta dos nossos corações, e abraçamos estes irmãos em espírito. É claro que neste momento nós nos fazemos ombro a ombro, tete a tete, olho no olho. Sabe por quê? Porque nós somos humanos. E ele faleceu por conta de uma complicação de saúde. Não tem nada a ver com Covid, coronavírus, nada disso. Foi uma outra situação, porque nesse tempo quem morre, morre só de coronavírus. Não é? Eu vi lá no noticiário, um bandido, ele se atracou com os policiais, levou uma rajada de metralhadora e colocaram lá Covid-19. Eu acho que era o calibre da munição. Amados, nós falamos de uma palavra que conforta, só que ela não é nossa, é dele. Quantas vezes eu fui confortado?
Quantas vezes eu fui abordado, eu fui sacudido. Quantas vezes eu fui admoestado, advertido, exortado por uma palavra profética. E a palavra da parte do Senhor para você nesta noite é que você não pode andar no natural, na carne. Você neste momento precisa entender a sua posição. Você é um profeta da parte de Deus nesta terra. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te elegeu, Deus te ungiu. Tira os olhos da tua limitação. Quem sou eu? Quem é você? Eu vou te falar. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Vocês foram lavados, remidos, purificados e santificados pelo sangue do Cordeiro. Isso basta. Você não precisa falar bonito. Você precisa abrir a boca e profetizar vida onde há morte. Nós temos relatos de irmãos que nunca se posicionaram, mas quando viu o circo pegando fogo, a viola em caco, colocaram a mão sobre aquele membro da família e oraram, e Deus respondeu. Mas pastor, por que muitas vezes não vemos o milagre acontecer? Pois é, nós queremos que o milagre aconteça a nosso bel prazer. Se fosse assim, se nós fôssemos detentores do poder de Deus, iríamos no hospital e orávamos para todo mundo ser curado. Mas nós cremos na soberania da parte de Deus. Ele faz quando Ele quer. Ele faz quando Ele quer. Entendeu? Pegaram? A gente vai ficar bom. Ele faz quando Ele quer e não quando a gente quer. Se Deus quiser, Mais vezes só. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deixa eu te falar algo. Não espere perder alguém. Derrame amor na tua família. Para de picuinha. Cresce. Fica brigando aí por pataquada. Todos os dias. Se reúna com a sua família e agradeça a Deus pela dádiva da vida. Estou falando da vida como presente. Deus, obrigado, porque minha esposa está viva aqui, meu marido está vivo aqui, meus filhos estão vivos aqui, porque nós estamos vivos na tua presença, estamos te servindo. Por quê? Porque nós deixamos de celebrar a vida e nós celebramos a morte. Nós queremos achar Deus no caos quando nós não procuramos Ele na vida. Nós sabemos reclamar, murmurar, choramingar e blasfemar, mas louvar, glorificar, exaltar e bem dizer, a igreja deste tempo precisa reaprender. Nós não podemos viver de forma carnal. Pecar, meus queridos, não é só mentir, roubar, adulterar. Pecar é você conhecer a palavra e não praticar. Iniquidade nada mais é do que o pecado consciente. Você já sabe o que tem que fazer, mas você quer fazer do seu jeitão. Você escolhe o teu caminho. Deus já te mostrou o teu destino. Você tem que percorrer este caminho e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Agradeça a Deus pelo alimento que você tem para comer. Não importa o menu, não importa o cardápio. Agradeça pelo que é colocado na sua mesa, coma. Agradeça pelo que você tem na geladeira, na despensa, no fogão, no forno. Não deixa para
declarar a falta, a necessidade, a miséria, quando ela aparecer. Como eu disse, celebre a vida, não a morte. Então, seja grato, porque você tem, e não importa o quanto nós compartilhamos, é nesta hora que nós nos tornamos mais humanos. Amados, quem foi Abacuque? Olha que interessante, Abacuque tem o seu nome relacionado a uma planta perfumada. Quantos nos dias de hoje não exalam mais perfume, fragrância, cheiro? O odor hoje é de morte. São pessoas pessimistas, negativas, derrotistas. Eu quero perguntar, como profeta de Deus, qual a tua fragrância? Você é uma pessoa para cima? É uma pessoa que a gente gosta de conviver? É uma pessoa que marca por onde passa? Alguns deixam rastros, outros deixam marcas. Você sempre tem um sorriso nos lábios, um brilho nos olhos. Você é uma pessoa que sabe que transporta a glória de Deus dentro de você. Queridos, eu sei que temos motivos para entrar em desespero, mas por outro lado nós temos uma razão para celebrar a vida. É esse Jesus maravilhoso. Glórias ao seu santo nome, porque nós o conhecemos, nós somos dele. Eu sou do meu amado é meu. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Estamos aliançados com ele. Quem era Abacuque? Abacuque foi um profeta levantado por Deus, e ele era filho de uma linhagem sacerdotal. Ele era conhecido também naquele tempo como profeta do avivamento. Imagina o que é ser chamado de profeta do avivamento em um tempo que não tem nada a ver com avivamento. Neste tempo, nós também estamos apregoando um avivamento. Primeiro, vem o despertamento, e nós, uníssonos, numa só voz, cremos que este avivamento acontecerá, e que a nossa geração esteja viva para ver a manifestação gloriosa do céu e do poder de Deus sendo derramado sobre a terra. Aqui, ele está com seus 70 anos de idade. Entre tantos profetas, ele ganhou espaço no livro sagrado. Abacuque foi um poeta de Deus no seu tempo. Por ser um profeta menor, muitos não param neste livro. E Abacuque, como homem de Deus, ele conseguia ver esperança no tempo do caos. Enquanto todo mundo está falando de desemprego, começa a orar, dobra o teu joelho. Eu não estou falando dessa oração michuruca, estou falando de você realmente ser comprometido com o céu, dobrar o seu joelho, aprender a chorar, rasgar o coração e orar para que Deus não desampare o seu povo, para que Deus cuide dos seus, para que Ele possa guardar os nossos políticos, aqueles que administram e governam a nossa nação. Não estou falando de partido, eu estou dizendo que a Bíblia nos manda orar por eles, para que haja paz em nosso meio. Começa a orar, começa a interceder, começa a colocar diante de Deus aquilo que você tem percebido. É desemprego? Vamos orar. É pandemia? É doença? É morte? Vamos orar. Estamos vendo um caos na área econômica do Brasil, vamos orar. Outro dia uma pessoa falou comigo e disse: Alberto, não perca o teu tempo orando,
porque as tuas orações e a oração da sua igreja não vai mudar nada. Eu disse para ele: eu não vou responder a tua afronta com outra afronta. A Bíblia diz que eu não devo responder aos tolos segundo a sua estultícia, mas eu quero orar e interceder por você. E o que aconteceu foi que, depois de um tempo, a esposa dele me liga e diz assim: Alberto, você sabe que o meu marido não acredita em nada, só que ele está apavorado, com muito medo, porque ele não está bem, e ele acha que está com Covid-19. Eu falei: passa o telefone para ele. Aí passou o telefone para ele. Eu disse: você crê que o Deus da Bíblia pode curar você? Ele disse: se você está falando. Eu falei: essa não foi a minha pergunta. Eu disse que se você crê que o Deus da Bíblia pode curar você. Ele disse: eu não acredito nem na Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens. Se fosse escrito por um cavalo, por um elefante, por um hipopótamo, ele ia acreditar? É claro que não. Deus escolheu homens santos e ditou pelo Espírito Santo aquilo que deveria ser registrado no livro sagrado. E existe um poder sobrenatural aqui dentro para quem crê. Eu disse para ele: você está diante da vida e da morte. A Bíblia nos ensina: a bênção e maldição está diante de ti, escolha. Se ele dissesse para mim que não cria, eu não ia orar. A decisão era dele. E ele, assim, muito resoluto, ele disse assim: tá bom, eu creio, tá feliz agora? Falei: fecha os teus olhos, põe a mão no coração. Eu não sei porque pastor é desse jeito, não é? Essas formalidades todas. Jesus não fazia assim. Ele foi ressuscitar Lázaro. Ele estava de olhos abertos, andando, abriu a boca, falou alto: obrigado, Pai, porque tu sempre me ouves. Esta foi a oração de Jesus. E Lázaro foi ressuscitado. Mas nós somos muito religiosos, é ou não é? Põe a mão no coração, faça os teus olhos. Aí eu orei. Eu disse: Deus, tira dele toda a febre, tira dele toda a dor no corpo. Ele estava num calafrio doido. Eu falei: Deus, cura. Eu não sei se é uma gripe normal, se é o Covid, mas o que eu sei é que o Senhor limpava leprosos. E naquele tempo a lepra não tinha cura. Se o Senhor limpava leprosos, o Senhor ressuscitava mortos. Senhor, mostra para esse incrédulo que o Senhor é Deus. Não orei isso não, mas pensei. E eu vou dizer a vocês, não demorou muito tempo, a esposa dele me ligou, porque eu disse: eu quero acompanhar o caso dele. E ela me disse: olha, ele já tomou um banho, a febre já baixou, já comeu alguma coisa, está bem, ele não vê a hora de te ver para te dar um abraço. Amados, nós não temos que ficar brigando por conta de religião. O que nós pregamos é o Cristo morto e ressuscitado. Vamos parar de discutir o que nos divide e começar a falar daquilo que nos une. Amém? Olha só, coloca para mim Tito capítulo 3, versículo 9. Projeta para nós. Olha o que diz: mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Prega Jesus, só isso. E de acordo com o propósito de Deus, Ele opera. Você é profeta de Deus. Tua família está assim por
porque você até hoje não se colocou à brecha como profeta de Deus. Tua vida está assim nesse aspecto, e você sabe do que eu estou falando. Pode ser pecado de estimação, pecado secreto, pecado oculto. Esta maldição pode estar na tua vida por uma porta aberta, uma legalidade, uma brecha, um direito legal. Você é profeta, se coloca na presença de Deus como profeta, vive para Ele como profeta, seja de Deus. Permita que esta unção possa tomar conta da tua vida e mudar a tua realidade e a realidade de muitos, em nome de Jesus. Por ser um profeta menor, como eu disse, Abacuque é um livro onde as pessoas não param para ler, mas ele conseguia ver a esperança no meio do caos. Esse é o poeta. O poeta é aquele que consegue sempre conseguir o melhor em meio a tantas indiferenças, dúvidas, percalços. Nós conseguimos extrair o melhor. Abacuque viveu em um tempo de penumbra, de sombra, de trevas, de muita incredulidade e de apostasia. O que é apostasia? As pessoas abandonarem a fé. O que nós temos visto em nosso tempo é crente que na verdade é descrente. O mais incrédulo não é aquele que está lá fora, é aquele que está ouvindo os cultos ou a palavra toda semana. Estou salvo, mas não muito. Ele pratica a palavra, mas aquilo que lhe convém. Então nós não podemos ser apóstatas e dizer que professamos a fé cristã, sendo que na verdade não somos dele. Um dia ele vai apartar as ovelhas dos bodes, o joio do trigo. Você é ovelha ou é bode? É joio ou é trigo? Porque não dá para ficar em cima do muro. O profeta de Deus, ele tem uma identidade. Ele não é dúbio, ele não é doble. Ele sabe quem é em Deus. Não fica em cima do muro, não é café com leite. É uma pessoa posicionada em Deus. Ele crê com convicção no seu coração daquilo que Deus tem para fazer através dele. Aqui o povo de Deus está vivendo na terra prometida, entrando no descanso de Deus, experimentam da sua misericórdia, mas a tendência de quem entra na promessa é de se acomodar. É por isso que tem muito crente nesse tempo, que não ora mais, não jejua, não lê Bíblia, congregar tanto faz como tanto fez, se acomodaram. O profeta nunca se acomoda. O profeta, ele abre caminho, ele vai à frente, ele estabelece um novo tempo, segundo aquilo que Deus tem proposto no seu coração. Aquele povo relutante, teimoso, desobediente, rebelde, que por muitas vezes provocou a ira de Deus, não foi destruído como seus pais, não pereceram no deserto, mas foram amados por Deus, experimentaram da sua misericórdia, mas não responderam. E a pergunta que eu te faço é: você tem respondido a Deus? Todos os dias Deus tem demonstrado o seu amor para com você. Como que você tem respondido isso? Mas algo aconteceu que levou este povo a virar as costas para o Senhor. A promessa estava cumprida,
viviam na terra da abundância que simbolizava o pão e o mel. Era um povo temido pelos seus inimigos. Deus era por eles, mas eles não eram por Deus. Serviam aos deuses estranhos, aos deuses estrangeiros, como Baal, Astarote, Azera, Marduk e outros. Todo sacrifício e oferenda era abominável ao Senhor. Eles deixaram de adorar o Deus vivo. Preste atenção, muitos são cristãos só no nome, deixaram de adorar o Deus vivo. Hoje você passa muito mais tempo com o teu celular. Se você sentisse falta da Bíblia, como você sente falta do celular, eu li na internet que um viciado em cocaína, ele tem crise de abstinência em 3 dias. Aquele que é viciado na internet, no celular, ele tem crise de abstinência em 3 horas. A pessoa não consegue mais viver sem o celular. Tudo que ela faz com o celular na mão. E aí, se acaba a bateria. É um desespero. Se a pessoa perde o celular, se alguém rouba o celular é a vida dela. Imagina se você fosse tão dedicado às coisas de Deus, como você é dedicado a certas coisas que comprou seu coração. Num estado de devaneio, loucura, cegueira total, este povo não vive mais o sagrado, agora sim vive o profano. Vive sem Deus. Imagina só, tem gente que só clama a Deus no momento de desespero, de necessidade. Nós precisamos cultuar a Deus o tempo todo. Nós nascemos para o louvor da sua glória. Nós devemos estar ligados com o céu o tempo todo. Aquele que vive na carnalidade, no pecado, ele não está ligado com o céu. Não adianta dar aleluia alto, glória a Deus e amém. Não adianta sapatear. Não adianta estes estereótipos. Sabe por quê? Hoje Deus está nos derrubando por dentro. Hoje Deus está nos tratando interiormente. Muitas vezes por fora é só barulho. Muito barulho e pouca chuva. Quem é você? Quais são os teus frutos? Jesus disse que nós conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Este era um tempo terrível, mas era apenas o início do que estava por vir. Desfrutando da promessa, um povo de dura cerviz, com o coração empedrado, endurecido, petrificado. Este povo media força com Deus e achava que ficaria impune. Este povo estava provocando a ira de Deus com toda sorte de pecado, iniquidade e transgressão. Mas Deus sempre tem um profeta de plantão transmitindo para o céu um relatório daquilo que acontece na terra e clamando por misericórdia. Ele suplicava, ele clamava, ele pedia por eles. Sua oração é em dó menor. Ele não está celebrando, mas chorando. Seu sofrimento pelo povo de Deus e sua obra não é casual. Algo que acontece como em nossa vida, um culto por semana, 2 cultos por semana, sexta e domingo. É um mover poderoso do Espírito na sua vida, porque ele entende que nasceu para Deus e para um propósito. Ele gasta o seu tempo, o seu dia e a sua noite para buscar a presença do Altíssimo. Suas orações não são rápidas e sem expressão. Sua dor é tão intensa que ele deixa de comer e de beber. Passa noites em claro. Quando faltam lágrimas para chorar, ele geme e soluça. Deus precisa de alguém assim, disposto a viver pela sua obra e se colocar à brecha.
para que ela não seja sufocada pelo diabo. Enquanto muitos não sentiam mais a presença de Deus, Abacuque podia não sentir, mas continuava crendo. Meu querido, o segredo não é sentir nada, o segredo é crer. Nós não vivemos com base naquilo que sentimos ou deixamos de sentir, nós vivemos com base naquilo que nós cremos. A verdade continua sendo verdade, vendo ou não vendo, sentindo ou não sentindo. E se Deus quisesse, falaria com ele. Ouvindo Deus ou não, Abacuque não se calava. Quanto mais distante parecia o povo estar de Deus, mais Abacuque se aproximava de Deus. É isso que nós temos que fazer. Comece a buscar a Deus como você até hoje nunca buscou. Você que não entendeu ainda o momento, o cruzar dos ponteiros do relógio. Você que ainda está brincando com uma situação, é princípio das dores. Creia nisso. Não sabemos quando Jesus virá, mas Ele está às portas. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus fala. Sabe o que significa quem tem ouvidos, ouça o que Deus fala? Deus vai falar para quem quer ouvir. E que o teu coração seja alcançado aí onde você está. E a oração do profeta Abacuque sobre Gigionote foi: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Deus vai falar com aqueles que trazem temor no coração. Deus não vai falar com qualquer um. Prepara o teu coração, começa a preparar a partir de hoje. Volta ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Enquanto é tempo, para que o teu castiçal não seja removido. Você não precisa de ninguém incentivando você a orar. Pega a tua Bíblia, vai para um canto, faz deste canto o teu altar de clamor, de súplica, de quebrantamento. Comece a jejuar pelo menos uma vez por semana. E vai além daquele jejum. Eu não estou chupando chiclete. Daniel Calegari fala chiclete. Eu não estou comendo docinho. Eu não estou tomando cafezinho. Preste atenção, amados. Chega uma hora que a gente tem que ir além disso. Eu vou jejuar, vai ser jejum total. Vou fazer 6 horas, 12 horas, 18 horas, 24 horas. Vou estar ali em oração, em quebrantamento, orando o Espírito Santo, fazendo batalha espiritual, clamando ao Senhor pela nossa cidade, pela nossa região, pela nossa nação. É esse o papel do profeta. Hoje a gente vê muita gente que tem título de profeta, mas não é profeta de verdade. Tem muita gente que quer a vantagem da posição, do cargo e do lugar, mas não é profeta de verdade. Nós conhecemos um profeta pela renúncia que ele faz da sua própria vida, pelo seu tempo de oração, pelo seu coração quebrantado e contrito, com as suas renúncias. Hoje, na verdade, as pessoas, elas acham que as renúncias são mais importantes. É interessante a gente entender isso. Você não renuncia às proibidas. Hoje a gente tem que renunciar às permitidas. É essa questão que deve bater forte no nosso coração. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E ele entendeu o que o Senhor queria comunicar. E ali, conectado com o céu, ele declara, ele diz: aviva, ó Deus, a tua obra no meio dos anos. Nós estamos clamando por uma igreja viva que está dormente, anestesiada, fora da realidade, apática,
alienada. Nós temos que fazer a oração do profeta Abacuque: aviva a tua obra no meio dos anos. Nós começamos bem, no meio a tendência é de desanimar, desmotivar, desencorajar. Tira os olhos daquilo que o diabo quer te mostrar. Olha para as promessas da palavra. Jesus é o autor e consumador da vida. Creia. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. É tempo onde as pessoas conhecerão este Jesus através de você. Você conhece gente que eu não conheço, você pode ir para onde eu não posso. Estas pessoas vão ser alcançadas através de você. Começa a fazer a tua parte. O poder de Deus está dentro de você, dormente, mas latente. Desperta tu que dormes, ande e viva no dom que Deus já te entregou pelo Espírito, e se levante na unção, a unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Aqui está um velho com quase 70 anos de idade, que não tinha mais o vigor da juventude, com seus cabelos brancos, pele enrugada, vista cansada, mãos trêmulas. E ele não ora a Deus pedindo saúde e mais anos de vida. Ele ora pedindo pela obra de Deus na terra. E este é o nosso grande desafio, em nome de Jesus. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, neste momento, que tudo aquilo que impede os teus filhos de terem uma vida liberta na tua presença caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que é natural e tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que é impedimento, caia por terra em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, profetizar que vai haver um mover espiritual na vida desta pessoa, e que ela vai ter uma experiência real contigo, e que ela não vai ser mais a mesma, e que ela vai entender que ela foi chamada para ser profeta, chamada para ser sacerdote. Em nome de Jesus, Pai, desperta essa pessoa, para que ela volte a orar. Aquele que nunca orou, para que comece a orar, para que volte a jejuar, volte a buscar a tua face como nunca antes, em nome de Jesus. Pai, eu sei que é espiritual, eu sei que por conta desse pecado oculto e secreto, eu sei que por conta desse pecado de estimação, eu sei que por conta dessa desculpa, a pessoa diz: eu não tenho forças em mim. Deus, em nome de Jesus, eu quebro toda e qualquer sentença espiritual, carnal, humana, natural na vida desta pessoa, e profetizo: você é engajado no dia de hoje ao exército do Deus vivo. Você vai voltar a ser um atalaia, você vai voltar a anunciar as boas novas do reino, você vai voltar a testificar da glória, da presença, da unção. Você vai voltar a ser um instrumento, um canal, um veículo, um meio, uma ferramenta, um vaso nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida.
nome de Jesus, como profeta de Deus, eu quero profetizar em nome de Jesus para você que está aí e sente o mover no seu coração, e sente o mover no seu coração, e você não consegue interpretar isso. Me permita, por parte do Senhor, neste momento, te falar que o Senhor tem um propósito para com você. Ele tem um propósito para com sua vida. Ele está se movendo aí, você sabe disso. Ele está se movendo aí, você sabe disso. Quer chorar, chora. Tem gente que está neste momento sentindo o corpo tremer. Eu quero te falar que é com você mesmo que Deus está falando. Permita que uma obra linda aconteça através de você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Um abraço para o Caleb, filho da Tamires. Tá bom, Caleb, Alessandro, Tamires, a garotinha linda. Olha aqui, a Fabiana de Oliveira, a Andressa, o Lucas, temos a Andressa Freitas também, o Giba, a Soraya, a Princesinha. Glória a Deus pela vida de todos vocês. A Dalva Coreno mandou aqui uma figurinha de um bonequinho chorando. Aleluia. Precisamos encerrar. Vamos cantar de novo a mesma música? Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-me de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso. Todos conhecem esta música, né? Ou quase todos, né? Essa geração de 3 notas acho que não conhece, né? Talvez até conheça, mas é fácil cantar. Eu gostaria que você neste momento pudesse, sabe, faça desse cântico um cântico espiritual para você. Não é cantar da boca para fora, do coração para dentro. De novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida E faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Queridos, ficamos por aqui. Que a graça e a presença doce do nosso Deus através do Espírito Santo seja sobre a sua vida, e que vocês possam ter uma semana de vitória. Que você seja profeta em meio do caos, que você possa seguir o exemplo de Abacuque e que juntos nós possamos ver uma unção poderosa em nossas vidas. Boa noite e Deus abençoe.